Fala pessoal, Gleidson Dias aqui de volta. Estamos no segundo episódio do podcast da Brasfrotas e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. E eu estou com duas pessoas especialíssimas aqui, pessoas de grande estima. Eu vou falar hoje com a Vânia Souza, da Sorvete Jundiá, gestora de transportes da Sorvete Jundiá, e vou falar com a Ellen Lourenço. Ela é gestora administrativa de uma empresa do agronegócio e também empreendedora, né, Sim. Ellen? Tem esse segundo cargo, né? E hoje a gente vai falar sobre mulheres no mundo corporativo. Quais são os desafios, quais são as conquistas, o que elas enxergam desse tema tão nebuloso, vamos dizer assim, referente ao supply chain, compras, logística. Por favor, Vânia, se apresente, me fale um pouquinho sobre você. Tudo bem, Gleidson? Ellen, prazer. Fiquei conhecendo a Ellen hoje. O Gleidson já conheço de alguns anos atrás, né, como fomos apresentados. Então, meu nome é Vânia, eu trabalho no segmento de transporte já há 20 anos. E na Sorvete Jundiá eu atuo há 6, vai precisar agora dia 21, fazem 6 anos que eu estou lá. Então, a Sorvete Jundiá é um grupo, pertence ao grupo BRGMN, onde ela também tem uma transportadora, né, que é a Jundisol Transportes. Então, hoje eu atuo, né, na indústria, né, como gestora de transportes e atuo na transportadora, na parte comercial e como representante técnica. Bacana. Prazer, Vânia. É um prazer ter você aqui. Complicado. Ellen, conta pra gente um pouquinho. Muito obrigada, Gleidson, pelo convite. Obrigada pela parceria de sempre. Muito prazer, Vânia. Eu atuo na área administrativa como gestora no ramo do agronegócio e também sou empreendedora, né? Na área administrativa eu tenho aí mais de 21 anos e como gestora na área agrícola tenho aí 10 anos de empresa e de experiência, né? Legal, muito bom. Então, eu vou estar falando aqui com duas especialistas. Vou estar falando com duas pessoas aqui que entendem o que vão falar. Como eu comentei com vocês, o nosso tema de hoje é falar sobre as mulheres no mundo corporativo. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver que as mulheres começaram a ter direito de voto a partir de 1934 e que elas começaram a ser inseridas no mercado de trabalho na Revolução Industrial de 1930. Então, essa atuação das mulheres no mercado de trabalho é recente, tem o quê? Menos de 100 anos, né? Menos de 100 anos. E as mulheres já vêm ocupando um espaço gigantesco. E a gente, mesmo com esses avanços que nós sentimos, a presença feminina nos altos cargos corporativos ainda enfrenta algumas barreiras que são invisíveis, mas que elas existem, né, Vânia e Ellen? Eu queria saber de vocês um pouquinho como vocês enxergam essa evolução das mulheres nas empresas nas últimas décadas. Como vocês veem isso? Dentro desses 100 anos, o quanto a mulher evoluiu? Gleidson, houve uma boa evolução em vista de anteriormente, porque antes a mulher era vista só como uma dona de casa e não podia ter mais nenhum outro a fazer. Depois disso, elas conquistaram os estudos, né? E através dos estudos, o campo profissional delas. Muito embora já tenha tido uma grande evolução, mas ainda precisa evoluir muito mais, porque a diferença que a gente tem hoje entre homens e mulheres na área corporativa ainda é muito grande. Hoje, se a gente for verificar, em média de 8% das mulheres são CEO de empresas. Né? Então, assim, for colocar um comparativo, é um número muito baixo. Né? Então, eu entendo tanto como CEO, como outro cargo de gestão que seja, a mulher ela ainda tem uma diferença muito grande entre ela e o homem, né? Tem um campo para chegar, né? Ainda tem um campo para conquistar, né? Muito. Mas eu acho que vale reforçar de que a mulher ela entrou no mercado de trabalho meio que por uma necessidade, né? Porque na Revolução Industrial precisava de mão de obra. E os homens estavam onde? Na guerra.
Então, houve a necessidade da indústria de ter mais mão de obra. E foi aí que eles entenderam que a mulher conseguia desempenhar um papel, né, a tarefa do homem, e também eles viram que era muito mais econômico, né? Porque a mulher, desde o início, quando ela começou, ela já começou a vir no mercado de trabalho, né, numa posição inferior. Sim. Então, hoje, por mais que se aceite, que todo mundo recebe bem, a mulher, quando ela vivencia na atividade dela diária, só ela sabe os preconceitos que ela enfrenta. Sim. Então, o homem muitas vezes não percebe, tá? Se você está num ambiente onde tem homens e mulheres e você depois for conversar mais intimamente assim e falar, você percebeu que aquela pessoa é assim? O homem diz, não, eu não percebi. Mas a mulher percebe. Exato. Ela tem um sentimento mais apurado, né? A mulher tem uma questão mais emocional muito mais apurada do que os homens, né? Mas a gente ainda vai avançar muito ainda. E essa questão ainda que coloca-se que a mulher ela é muito mais sentimental, então por isso também às vezes acaba tendo uma facilidade com relacionamentos. Tendo uma facilidade com relacionamentos, mas no âmbito do trabalho, prefere-se homem, porque a mulher ela é muito mais sentimental e o homem é mais duro, o homem é mais... Exatamente. Só que a mulher, ela consegue ter essa visão de mediação de conflitos muito melhor que os homens. Esse acolhimento, né? Exatamente. Mas a mulher que trabalha, ou que aprendeu a trabalhar cercada de homens... Te garanto que ela não é muito coração mole, não. Até ela é vista meio como mão de ferro, né? Como autoritária, porque ela se obrigou desde o princípio, né? A desenvolver uma mão mais firme para tomada de decisão. Então, eu vejo hoje que tem muitas mulheres... Até para ser respeitada também, né, Vânia? Eu acho que é isso. Eu vou trazer alguns dados aqui sobre a questão do trabalho feminino, da participação do trabalho feminino no mundo e no Brasil. As mulheres hoje no Brasil representam 43% da força de trabalho formal. Tá? Olhando esses 43%, apenas 38% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Tá? Subindo um pouquinho mais a régua, apenas 31% dos cargos de gerência são ocupados por mulheres. 1/3 são mulheres. Sendo que quase 50% da força de trabalho é mulher. A diferença salarial hoje, em média, está em torno de 22%, considerando que as mulheres estejam nos mesmos cargos operacionais. Em cargos de liderança, essa diferença pode subir até para 34%. Como a Ellen trouxe, tem um percentual muito pequeno das mulheres que são CEOs no Brasil. E então... Para a gente, olhando esses números, a gente entende que as mulheres ainda enfrentam uma barreira grande para cargos de gerência, para cargos de C-level, para cargos de CEO. Eu queria saber de vocês qual desses números que eu trouxe mais choca vocês, mais traz vocês para falar assim, poxa, tinha que dar uma equalizada, né? Tinha que ser mais equalizado. Eu acho que o que move isso é a questão salarial. Porque em cima disso, você vai ter também os cargos, né? Os títulos. Porque a pessoa às vezes baseia muito também o valor do salário no cargo, no título que ela ocupa. Mas a partir do momento que equiparar o salário da mulher com o do homem, eu acho que acaba tendo uma visão mais equalizada, né? Porque hoje a mulher ela faz o mesmo serviço que o homem. Eu estava vendo que tem mulheres que são muito mais capacitadas, eu digo em estudos mesmo, né? A pessoa se qualificou e tudo mais que homem, academicamente falando, mais capacitada que os homens e ocupando o mesmo cargo, só que com um salário bem menor. E muitas vezes trazendo mais resultado. Trazendo muito mais resultado. Porque tem estudos que mostram que a mulher ela traz mais resultados do que o homem. É claro que há casos e casos, óbvio, né? Não vamos generalizar. Mas eu acho que o que puxa muito essa alavanca é a questão salarial. Porque uma vez você equalizando isso, você consegue mediar os outros dados. Legal.
Vânia? Não, eu só reforço o que ela já falou. Legal. Tá? É o salário, então. É a remuneração mesmo. Remuneração. Porque você olha e você vê uma injustiça, tá? Porque e você automaticamente acaba sentindo esse impacto. E isso, para a mulher, se torna desmotivacional, tá? Isso é fato, só que ela não se deixa bater por isso, né? Tem outras coisas. Ela é muito mais resiliente do que o homem. Né? Com certeza ela é. Eu imagino. Bom, um outro dado que eu queria trazer para vocês é que 90% das mulheres acumulam 2 responsabilidades. A responsabilidade do trabalho em si e a responsabilidade em casa, com filhos, com os afazeres domésticos e tudo mais. Em contrapartida, o IBGE traz o dado de que 40% dos homens ocupam isso. Como é que é essa dupla jornada, meninas? Como é que funciona essa questão de ter as tarefas em casa, ter as tarefas no trabalho, ter que performar mais do que homens no trabalho para ter o mesmo reconhecimento e quando chegar em casa ainda ter essa segunda jornada. Vânia, comenta pra gente como é isso. Você sabe que agora no meu segundo casamento, quando eu conheci meu marido, né, uma das primeiras perguntas que ele fez para mim é como que eu tinha crescido tanto, né? E eu fui pronta na resposta, foi porque eu não tinha marido. Né? Aí ele se assustou. Mas assim, a mulher, quando ela consegue se dedicar mais à carreira e estudar, realmente ela dá uma alavancada maior. Legal. Quando ela tem filhos pequenos e não adianta a gente fugir dessa realidade. Sobrecai sobre a mulher um peso maior na educação dos filhos, nos cuidados. Né? A mulher tem que cuidar de tudo. Por mais que ela tenha uma auxiliar em casa, uma secretária em casa, ela precisa cuidar da roupa do filho, do marido. Ela tem que estar preocupada se fez o dever da escola. Já pensar se tem fazer compra no supermercado para fazer as refeições. Então, assim, ela não é só 2, né, funções, porque ela ainda tem que dar atenção para o marido. Sim. Né? Então, assim, ela tem 3. Tem 3. E quando ela estuda, ela tem 4, né? Porque ainda ela é estudante, ela tem que desempenhar um trabalho, ela é mãe e ela é esposa. Exato. Legal. Olha, isso nos leva a pensar que as mulheres têm muito mais capacidade do que os homens, né? Porque dizem que os homens têm uma caixinha só conseguem resolver um problema de cada vez. As mulheres conseguem resolver vários ao mesmo tempo. Exato. Você pensa igual a Vânia, Ellen? Sim, e assim, é uma questão que está enraizada já, né? Que a mulher, é a mulher quem tem que cuidar da casa, aí o marido chega do serviço cansado e a mulher tem que fazer arroz, tem feijão, tem comida, tem o filho, tem a escola, tem tudo. Só que a mulher também chegou do serviço. Sim. Né? Hoje, o meu marido, na verdade, ele divide bastante comigo as funções, graças a Deus eu sou beneficiada com isso. Mas eu vejo muitas pessoas que ainda vão chegar em casa depois de um dia estafante e ainda vai ter que arrumar toda a casa, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, né? Então, aí se vai estudar é uma dificuldade a mais, porque às vezes tem marido que ainda coloca uma dificuldade, uma barreira a mais, que não apoia, né? Então, a mulher ainda tem que lidar com tudo isso. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem essa multitarefa e ainda tem que se destacar ao máximo para poder ter um reconhecimento no âmbito profissional. Então, a gente pode concluir que tempo é um recurso precioso para as mulheres. Preciosíssimo, né? Não só para as mulheres. Para todo líder, o tempo é precioso. Ainda mais para as mulheres que têm que ficar provando sua competência mais vezes. Exatamente. Trazendo para a nossa vida corporativa, a Ellen e a Vânia, nas empresas, vocês usam carros terceirizados, frota terceirizada. Isso ajuda você terceirizar a frota, você ter uma empresa que faz essa terceirização para vocês. Isso ajuda no dia a dia? Sim, ajuda muito, porque a gente tem os cuidados que tem que ter com os veículos, claro, mas tem muitas parametrizações que a gente consegue em cima da empresa que terceiriza para a gente, do nosso fornecedor, né, do nosso parceiro. Então, a gente não recebe só o carro, a gente recebe também toda a utilização do veículo, a gente pode parametrizar um monte de coisa, toda a gestão do veículo. Então, o que eu quiser para que facilite o meu serviço, a minha gestão interna, eu
falo com o fornecedor e eu consigo ter essa gestão muito mais fácil, né? Do veículo, para que a gente possa fazer a gestão interna mais fácil, né? Legal, bacana. Qual que é a sua opinião, Vânia? Você acha que essa questão da terceirização de frotas, ela te ajuda a ganhar tempo ou é indiferente? Bom, a terceirização lá na nossa frota fui eu que implementei lá na Sorvete Jundiaí. Era frota própria, Era né? 100% frota própria. Então, chegou no momento que a gente ia ter que renovar toda a frota. Né? Então, o investimento, né, ia ser muito grande, e aí foi feito. Eu sou formada, né, em custos, então, assim, vamos fazer conta para ver o que é vantajoso, né? Então, optou-se pela locação. Em contrapartida, eu consegui deixar a equipe um pouquinho mais enxuta. Né? Então, se hoje eu fosse migrar para ter a frota própria de novo, com certeza eu ia ter que ter braço para cuidar de cada pessoa, cuidar de uma área. Né? Não, e fora que nessa renovação de frota, quando é frota própria, são várias cotações de compra de carro, são várias reuniões. E aí, depois que você compra o carro, você tem que contratar seguro, você tem que contratar despachante, né? Eu acho que tem todo um trabalho ali que quando você terceiriza, isso é entregue para você de uma maneira... já vai no pacote do produto, né, Vânia? Desculpa, Tia. Não, mas na época foi isso que a gente avaliou. E foi feita a opção e aí assim permaneceu até hoje. Então a gente tem ainda frota própria, né? Mas hoje a maioria dos carros da equipe de vendas e de assistência técnica é de carro locado, né? É de carro locado. É locado. Hoje vamos tirar a parte de caminhões, mas de veículos, qual que é o percentual entre frota própria e frota locada, Vânia? Já está com 80% alugado. 80% alugado. Você se arrepende? Não. E eu fiz análise agora recentemente para fazer a renovação de alguns veículos. Nós optamos em comprar porque eram cargos de gerência e a gente optou em ter o carro da frota. Mas quando eu trago o investimento e faço uma análise para até 100 mil quilômetros, que é o que vale a pena, e deixar passar isso já desvaloriza demais o veículo. Vê que chega lá na frente vai dar elas por elas. Então, eu ainda vejo que a locação ela é uma alternativa para quem não quer focar investimento, né, e esforços numa coisa que não está trazendo receita. Não é o core da empresa. Não é o core da empresa, exatamente. Tá? Então, dessa forma, eu vejo de uma forma bem positiva. Legal. E te ajuda a economizar tempo? Ajuda também a economizar. E equipe? Também, reduz a equipe, né? Legal. Você libera o pessoal para ser um pouco mais estratégico, né? Ser um pouco mais analítico. Analítico, exatamente. Por favor. Não, e falando até nas questões do carro próprio, né, que a gente precisa seguro, vai ver também o desgaste do veículo, quando chega a manutenção, tudo, a depreciação, quando chega na hora de você devolver, de você vender o veículo, compensa mais ter um veículo alugado. Né? No caso do automóvel, é bem reduzido, o automóvel dele desvaloriza mais. Né? No caso do caminhão, o caminhão não tem desvalorizado. Sim. Então, a gente compramos o caminhão como frotista, na semana seguinte você já vai ver que a tabela FIPE já é outra. Já está subindo. Já está subindo. É muito por causa da indústria, né? Se a indústria está em alta, a questão do caminhão, do transporte também fica em alta, é isso? Como tem várias variáveis, né? Então, pode ser que tenha pessoas que estrategicamente seja uma alternativa não fazer esse investimento. Né? Então, faz de empresa para empresa, de análise a análise. Né? Bacana. Bom, falando um pouco mais sobre os desafios, os que a gente enxerga das mulheres e dos desafios invisíveis. Como equilibrar a carreira com as cobranças sociais das mulheres e como é essa questão de assédio moral e uma questão de assédio em relação às mulheres. Já vocês se sentirem à vontade de compartilhar, se não também super tranquilo, mas como é que é isso? Gleidson, eu vou falar para você que assim, eu de
vida profissional, aí eu já comentando minha idade, eu tenho aí uns 28, 29 anos na profissão, tá? Quando eu iniciei a minha carreira, eu iniciei numa empresa pequenininha, que eu era recepcionista, e era uma empresa pequena, e só tinha eu e uma outra pessoa. E um belo de um dia, estava eu sozinha, e o dono, ele ficava cheio de gracinha, né, com piadinhas, e é claro que a gente fica sem graça, e a gente, né, sai pela tangente, né, e ele tentou me agarrar, né, eu saí, claro, agi como se nada tivesse acontecido, dei uma de egípcia, como dizem, e depois eu pedi para sair da empresa. E ele ainda falou para mim, por que você quer sair da empresa? Só porque eu te chamei para tomar um suco comigo? Aí minha vontade era de falar um monte para ele, né? Mas eu falei, não. Só falei, não, vou sair porque vou viajar com a minha mãe, passar um tempo fora. Mas isso ficou muito assim, né? Na minha cabeça, assim. Então, eu consegui me desvencilhar disso. Mas tem muita gente que não consegue. Sim. Né? Então, realmente sim, tem muito assédio, não só físico como moral também, né? Tem muita gente que às vezes ela te pressiona, ela fala algumas coisas para você, mas te colocando contra a parede, mas num assédio mesmo, né? E é muito difícil isso. E a mulher, aí ela pensa, tem muita mãe que trabalha fora, que é mãe solteira. E ela se submete a determinadas situações porque ela precisa daquele emprego, né? Mas hoje, Ellen, óbvio, é uma coisa que acontece. Mas a gente tem sentido uma melhora. Uma melhora. As mulheres hoje têm um pouco mais de voz. Tem. A gente tem visto uma série de movimentos que têm trabalhado nesse sentido e as mulheres têm se sentido mais acolhidas para denunciar esse tipo de coisa, né? Sim, tem. Precisa melhorar muito, sim, né? É muito importante que se tenha e que as empresas fiquem ligadas nisso, sim, né? É importante que a pessoa dentro da empresa, que o funcionário que foi assediado de alguma forma, ele tenha uma confiança em alguém, que ele tenha um canal que ele saiba que ele pode conversar, porque às vezes a pessoa fica com medo, fala, eu vou falar que a Vânia fez isso comigo, nossa, mas e se depois ela descobrir Não, então não pode haver isso, né? Para que a pessoa se sinta segura e que haja realmente essa melhora, tem que ter esse acolhimento e esse canal para que a empresa possa fazer uma investigação e chegar realmente no fim, né? Bacana. Vânia, quais são os desafios que a mulher enfrenta no mundo corporativo? Eu tenho uma sugestão para as mulheres. Se faça de desentendida. Meu pai tinha um ditado, não mostre os dentes, né? O que isso queria dizer? É só você não ficar de risinho. Veio com gracinha, é só você se coloque numa postura que ele não vai fazer de novo. Ou então finge que tu não entendeu e deixa, porque essas coisas acontecem, né? Eu, graças a Deus, né, não tive muito esse problema, porque eu não sei se foi por causa do meu estilo de postura, né, que eu sempre fui criada no meio de homens, minha família, sou só eu e minha irmã, e o meu pai criou toda a família a maioria de homens, então eu sempre fui muito aberta, converso normalmente, qualquer assunto, só que se for dar uma jogadinha assim, eu já me coloco numa situação de defesa e me faço desentendida. Não entendi, né? E a vida que segue. Legal. E a meritocracia? Ela existe de verdade para as mulheres? Você quer que eu fale a verdade? Por favor, Vânia, a gente está entre amigos aqui. Você sabe que eu já participei de um processo seletivo onde eu competi uma vaga com mais 2 homens. E no processo, não é agora, né, me gabando, não, mas eu fui extremamente melhor no processo seletivo, e isso eu recebi feedback das pessoas que estavam lá, psicóloga acompanhando, e eu senti também o meu desempenho, talvez era porque eu estava descontraída, não estava sentindo a pressão de tanto que eu desejava aquilo, porque não era desejável. Entrei, né, se fosse acontecer, seria maravilhoso, e a oportunidade não me foi dada, né, foi dada para um homem. E eu me senti
desvalorizada. E aquilo me afetou por anos. O meu desempenho, ele me acompanhou por anos, porque eu comecei a achar que eu não ia mais conseguir determinadas coisas. E eu tive que me tratar, né? É difícil dizer isso, mas eu tive que me tratar, porque para poder ver que aquilo ali não é o tempo todo que acontece, é com você, né? E não era comigo, foi uma situação. Isso que na época eu não tinha marido que me impedisse, né? Eu tinha disponibilidade de mudança de endereço, e eu estava assim numa fase da minha vida onde eu estava no auge do meu desenvolvimento. Então, assim, eu era vista como um talento dentro da empresa. E aquilo me frustrou muito. E aquilo me atrapalhou, né? Não que hoje eu já sei que a motivação, a desmotivação, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Então não vai ser mais, né, o que acontece externamente que vai fazer com que eu me sinta menos, né, do que outra pessoa. Então, mas esse fato, né, me fez com que eu pensasse assim, meritocracia não é sempre que existe. Que funciona. Que né? funciona, né? Qual que é a sua opinião, Ellen? Eu também acredito que realmente não é sempre que funciona. Funcionar até funciona em alguns casos, mas não é sempre. Então, a pessoa, ela tem já que com o psicológico dela preparado para que ela não acaba se blindando, né? Mas ela tem que se blindar, aliás, para que ela não se prejudique mais, psicologicamente falando, mas é muito difícil. Realmente, assim, existe, mas não é sempre. Entendi. Falando de meritocracia, a Vânia trouxe um case muito interessante de frota própria para frota locada, né, Vânia? Ela que apresentou esse projeto, foi você que mudou isso lá. E eu acredito que você tenha ganhado um reconhecimento com isso lá, né, Vânia? Porque, querendo ou não, teve redução de custo, e se não ganhou reconhecimento financeiro, mas reconhecimento como uma pessoa que contribui para a empresa, né? Eu acho que o reconhecimento é porque até hoje, eu estou lá, né? Sim. Então, eu sou uma prestadora de serviço dentro da empresa, e muita gente terceirizada passa um ano, né? Sai ou é saído com ela. Então, eu estou lá e eu me considero uma pessoa de confiança, e eu sou ouvida. Só que eu sou ouvida e eu sou atendida porque eu levo dados e fatos. Tá. Entendi. Eu não chego assim com uma ideia absurda, vamos fazer terceirização da frota, vamos começar a trabalhar com carro alugado na área de vendas, baseado num achômetro, né? Eu fiz cálculo, fiz uma análise, mostrei um estudo que já havia sido feito no passado, mas havia sido subestimados os números, né? Porque na hora de fazer a venda do carro, entendeu-se que iria vender na tabela FIPE. Não se vende na tabela FIPE, né? Eu lembro. Então, você tem que colocar os números corretos ali. Sim. E aí, na época, foi uma boa saída, né? Só que nada é também permanente, né? O mercado muda constantemente. Tudo. Desconto de compra. Isso Então, se você diz assim, na época foi a melhor decisão, eu afirmo que foi a melhor decisão. Foi estudada e foi chegada no resultado. Legal. Foi a melhor decisão. Daqui 1 ano, 2 anos, vai ser a melhor? Não sei, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. É bom estar sempre avaliando as oportunidades, né? Exato. Eu lembro dessa passagem com a Vânia, porque inclusive foi você e o CEO, né? A gente sentou na mesa e o CFO. É isso. CFO. A gente sentou e nós trouxemos ali, ele trouxe a planilha, olha, não dá viabilidade. E eu falei, poxa, não, tem que dar 20% a 30%. E aí eu e a Vânia olhando. De onde você tirou o preço de venda? Não, tirei da FIPE. Aí eu falei, poxa, quando é que você vende o carro no valor da FIPE? Então, viu-se lá o desconto que dava, e quando foi alterado o valor, poxa, deu super viabilidade, e aí foi quando a Vânia decidiu, junto com o pessoal da Sorvete Jundiaí, fazer a terceirização da frota. Então, assim, e lá? Lembro que lá, Ellen, nós fizemos um projeto sobre telemetria, uma questão de velocidade, de freada brusca, de
verificar se o condutor estava mesmo no local que estava dizendo. Me conta um pouquinho como foi isso lá na empresa. Nós fizemos os estudos, né? Levamos para os responsáveis, mas como isso ia gerar um custo adicional, Uhum. aí tirou-se, né, essa opção e a gente teve que trabalhar com as ferramentas que nós tínhamos. Uhum. E aí vem, né? A gente apresenta ideias, a gente faz levantamentos, aquilo que é o melhor ou que de repente pode trazer o desempenho melhor, né? O resultado melhor. Mas acaba não sendo, por algumas razões internas, acaba não sendo acatado. Uhum. E a gente apresenta diversas ideias, mas eu digo já numa forma geral de empresas, né? Muitas das vezes, vindo pela meritocracia, a gente apresenta ideias e às vezes você não é reconhecido, não é ouvido, não é escutado, né, na verdade. E aí chega uma outra pessoa que apresenta, de repente, a mesma ideia, que é de fora desse departamento, e aí acaba sendo acatado, né? E a gente fala, tá, aí vem a pergunta, será que é porque mulher não entende muito bem desse assunto, né? Ou, de repente, será que é porque é uma mulher quem está apresentando? A mulher está querendo falar sobre carro. A mulher está querendo falar sobre carro. Sobre caminhão, né? Entendeu? Porque... Eu acho que teve até uma história legal que acho que vale a pena você compartilhar do rapaz que te ligou, do motorista. Não, peraí, deixa eu te explicar direitinho. Exatamente. Vale a pena. Exatamente, porque não é porque você é mulher que você não vai entender como funciona um carro. Sim. Tem muita mulher que não entende mesmo, né? O que a gente estava falando, às vezes, antigamente, criava-se mulher para cuidar de casa. Sim. Né? Hoje não. Então, o fato da mulher estar inserida num ramo onde é extremamente masculino, a mulher é muito subjugada. Então, o rapaz me ligou, olha, mas é isso e isso. Eu falei, não, tudo bem, eu entendi, eu sei. Ah, não, mas deixa eu te explicar direitinho. Eu vou te explicar como se fosse alguma coisa em casa, para você entender melhor. Exato. Nossa, que absurdo. E aí você tem que ter aquela educação, escuta a pessoa falar, e aí você fala assim, não, tudo bem, mas eu já tinha entendido a forma como você já tinha me falado. Entendi. Né? Então, até trazer aqui, a parceria com a Brasfrotas é muito importante também, que a gente fez até um curso com a De Pascoal, há um tempo atrás, que era justamente um curso de mecânica para mulheres. Legal. Né? Então, isso ajuda muito. Porque a mulher ela é muito subjugada. Por mais que ela entenda, dependendo do ramo, se for uma área muito masculina, ela vai ser muito subjugada. Ela vai ter que provar 2, 3 vezes mais do que se fosse um homem. Ela tem que provar o tempo todo que ela sabe. Que ela sabe é o que ela está falando. E a gente, não adianta a gente fugir de alguma realidade, tá? Sim. Desde quando a gente é criança, a gente não é criada, a mulher não é. Hoje pode ser que algumas mães, né, bem modernas, elas já criam a filha para ter um perfil para ser uma executiva. Mas no meu tempo, não. Eu fui criada para ser dona de casa, eu fui criada para ser mãe. Então, eu sempre ganhei boneca, por mais que eu gostava de brincar com os carrinhos. Né? Mas vai cortar, boa, né? Vamos seguir, corta. Vai cortar, me fugiu a linha de raciocínio. Então, a mulher, ela é criada, ela foi criada, e muitas vezes até hoje ela é criada para ser do lar, para ser a mãe, né, a esposa, né, zelosa, né, e não para estar naquele âmbito... No mundo corporativo. No mundo corporativo. Sim. Mas aí o que acontece? Se ela tem aquele anseio e se ela quer, ela vai e ela busca. E ela aprende. Porque a capacidade de aprendizagem da mulher é muito grande. Sim. Tá? E aí, como você falou anteriormente, a mulher faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Então, eu vejo isso na equipe de trabalho e vejo isso em casa com meu marido. Ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Aí a gente já fica aquela multifunção, né? Exato. Aquele faz tudo. E no caso de manutenção, eu não sei tudo de manutenção.
mas eu sei onde buscar as informações. Sim. Então, eu consigo, né, argumentar e não vou nem dizer justificar Sim. aquilo pelo qual eu estou dizendo que tem que ser feito. Sim. Né? É mais ou menos isso. Legal. Eu acho que a Ellen tocou num ponto bastante importante que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Há quanto tempo você está com a Brasfrotas, Ellen? Nossa, Brasfrotas, já tem muitos anos que nós estamos juntos. Tem uns 9 anos? Eu acredito que sim. De 9 a 10 anos. Foi porque foi antes da pandemia. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, Ellen, que eu costumo falar e que eu queria que você me desse a sua opinião. Uhum. A gente costuma dizer que carro é commodity. O mesmo carro que eu vou fornecer, que a Brasfrotas vai fornecer, é o carro que a Localiza vai fornecer, que a Movida vai fornecer, que a Unidas vai fornecer. O que vai mudar? É o atendimento e o pacote de serviços de valores que a gente coloca junto com esses carros. Você vê alguma diferença na prestação de serviço da Brasfrotas para as suas outras parceiras? Eu vejo muita diferença. Assim, vamos falar de um modo geral, péssimos no atendimento. Assim, nós já tivemos problema, desculpa. E quando você fala péssimo, em que sentido? Eu falo em tudo, porque é muito fácil você chegar lá, falar, eu quero um carro, aluguei o carro, peguei o carro, devolvi o carro, tá? Agora, se você tem qualquer problema com o carro, aí isso te gera um problema. Nós tivemos um problema na região Nordeste, onde o funcionário devolveu o carro, não fez o checklist de devolução, e aí eles vieram nos cobrar R$5.000 de avarias no carro. E nós ficamos com esse processo com a Localiza, pelo menos por 1 ano ou 2, tentando resolver com eles. E acabou que a gente pagou, que a gente falou, não quero mais essa dor de cabeça, vamos pagar para resolver, para finalizar isso. Mas o menino me mostrava fotos, porque o funcionário não deu o checklist. Mas ele tirou fotos e não tinha nada, não tinha problema nenhum no carro. Para você falar com eles, você tem que mandar uma mensagem no e-mail e esperar 5 dias úteis. Com a Brasfrotas a gente não tem isso. Né? Assim, eu acho muito legal da Brasfrotas que existe a parceria, que é o importante entre fornecedor e cliente, é a parceria. Né? E existe realmente essa parceria. Então, quando eu tenho qualquer problema, eu ligo, olha, que seja, eu tô com um boleto vencido, precisa para qual data? Entendeu? Assim, o atendimento é muito rápido. Tô com um problema com um carro que quebrou lá em... Tangará da Serra. Exatamente. A gente consegue fácil. Legal. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa. Legal. A gente precisa desse cuidado, porque o fornecedor, ele é um parceiro, então tem que ter esse cuidado, né? E não é só o carro, né, Ellen? Não é só o carro. Vânia, e você sente alguma diferença do que a Brasfrotas entrega das concorrentes? Então, desde a primeira vez, quando a gente fez as cotações, tá? Não é porque eu estou na sua frente, não, tá, Gleidson? Mas o que a gente... De preço, você chegou ali com outra, né? Mas por que a gente optou pela Brasfrotas? Porque eu não quis ser mais um, tá? Foi esse foi vamos dizer assim, o motivo pelo qual a gente optou por vocês. A gente não ia ser mais um, e desde então, nós estamos aqui, eu acho que junto numa parceria desde 2020, né? Foi antes da pandemia. Nós estamos há 6 anos já, 2019. 2019 foi nosso primeiro contrato. Então, foi logo também depois que eu entrei na empresa, que foi no mesmo ano, então, que foi feito esse projeto. Então, esse foi o principal motivo. E desde então, eu já tive experiência com outra locadora, né? E fiquei um período, 1 ano, e depois eu devolvi. E a gente mantém hoje, todos os carros que eu tenho locado com vocês. Legal. Então, eu tenho contato direto. Você tem um gerente que te atende? Tenho. Que é a Dani, que é a Dani, sim. O seu também é a Dani, né, Ellen? Maravilhosa. A Dani, então, às vezes eu sei ser grossa quando eu quero, né? Então, às vezes, eu até sou meia estourada, porque eu sou de brigar, né? Se eu não estou concordando, eu brigo.
E a gente sempre se entende, né? Sempre conseguiu se entender, até hoje, graças a Deus. Então, esse contato, eu não ligo para o 0800, tá? Isso é importante. E eu caí numa fila para esperar. E eu tenho outros fornecedores que eu tenho que entrar numa central. Quando eu recebo aquele e-mail que tem 7 dias para resolver um problema do cara que está no posto de combustível, Nossa. eu fico pé da vida, tá? Porque a operação é nervosa, a operação tá não ali, tá para. acontecendo. Você tem que estar com o carro disponível, né? O negócio não para. Tá? E assim, a gente precisa resolver, não precisa ficar postergando, né? Prorrogando as resoluções. Sim. Eu sei que a gente está ali para resolver problema, né? E acredito também que tanto a locadora como qualquer outro tipo de fornecedor está ali para resolver o nosso problema. Sim. Né? Então, o que a gente espera é que se solucione, tá? Sim. Então, até hoje, a gente entrou num consenso e isso é muito bom. Fico feliz. Meninas, que mulher do mundo corporativo inspira vocês? Uma que você olha e você fala assim, nossa, ela é uma inspiração para mim. Vocês têm alguém? Olha, eu diria eu mesma. Boa? Mas, assim, fazendo alguns estudos, eu tô pegando mais na área onde a mulher ela seria mais subjugada, que seria nessas áreas em que os homens eles são a maioria, tá? Então, eu estava estudando e a Mary Marra, que ela foi a primeira gestora da GM Motors. Então, se lá atrás ela rompeu essa barreira. Exatamente. Ela teve que lutar muito para chegar onde ela chegou. Se hoje para a gente é difícil, imagina ela lá atrás, né? Então, eu coloco hoje ela. Legal. Depois de mim, claro. Não, mas nós temos que nos amar primeiro, né? Sabe que quando a gente começa a pensar em todos os obstáculos que a gente já enfrentou... A gente tem que se colocar em primeiro lugar, tem que né? se colocar em primeiro lugar. Mas assim, eu não tenho nenhuma... uma mulher que eu admiro. Eu admiro qualquer mulher que hoje esteja numa posição de liderança, de gestão. Eu acho que ela tem seus méritos para estar lá. Mas eu também admiro aquela que tem as pequenas conquistas, porque assim... o objetivo daquela mulher que é CEO era ser CEO, tá? E ela alcançou, parabéns para ela, mas tem mulheres que não querem ser CEO, né? Tem mulheres que ela tem lá uma tendinha na feira e que ali ela executa, se realiza e ela executa e ela tá com no mesmo empenho, né? São só coisas, como é que eu vou dizer para você, situações diferentes, realidades diferentes. Então assim, e tem mulheres às vezes que você olha assim, fulana, nossa, você não sabe também o que ela fez para chegar ali. Então assim, se eu não conheço a história, né? Então é por isso que você se admire porque você conhece a tua história, você sabe, né? Se você realmente tem valor ou não. Mas qualquer pessoa que chega num patamar que ela almejou estar e que ela chegou lá com dignidade, que ela não pisou em ninguém, uma outra pessoa, né? Que ela teve seus méritos. Essa pessoa é digna de respeito, tá? Ela é digna de ser divulgada, de ser, né? Propagada, né? Exatamente. É isso. Então, é uma inspiração, né? Aquela mulher que acorda 4, 5 horas da manhã, deixa os filhos na creche, vai trabalhar, volta, tem que fazer jantar para a família, tem que olhar a lição dos filhos, tem todo esse trabalho que, poxa, não é fácil. Não. Essa já é uma inspiração. Já é uma inspiração. É isso mesmo. Muito legal mesmo. E a gente olhando para o futuro, tá? A gente olhando para frente, o que vocês acham que precisa mudar nas empresas? Vânia. Olha, eu não acredito em política de contratação para contratar mulher, porque eu acho que não é trazer mulher, né? A questão da cota para mulher... Não, para mim isso não tem... Eu sempre fui contra, né, a questão de cotas. As pessoas, elas têm que merecer e as pessoas todas são capacitadas. As pessoas são capacitadas, né, para exercer. Então, não iria por esse lado. Mas, assim, o que as mulheres hoje precisam, principalmente as que têm filhos, é um apoio para saber com quem estão deixando seus filhos.
Então, para fazer com que a mulher hoje se projete mais para a carreira, teria que ter alguma coisa, sabe? Para um amparo para os filhos. Antigamente, como eu sou lá do Rio Grande do Sul, tem uma empresa de calçados gaúcha que ela tinha creche dentro da... Então, assim, a empresa que coloca uma creche dentro da empresa para deixar as crianças, onde a mãe, até na hora dos seus 15 minutos de intervalo, ela consiga ir lá e dar uma espiadinha, se mostrar presente. Que é essa tranquilidade que o filho está bem. Que o filho está ali, está bem. Então, assim, eu acho que isso falta. Porque enquanto a mãe, a mulher, ela se preocupa com a carreira, porque a gente não consegue cobrir todas as áreas. Tá? Então, enquanto ela está se preocupando com a carreira, ela vai deixar alguma coisinha de lado. Então, eu acho que seria mais nessa preocupação de ver... ter uma rede de apoio para os filhos e para a família. Para a família. Para que ela tenha uma tranquilidade para desempenhar as funções corporativas. Eu acho que isso é uma frente que pode ser, sim, adotada. E não dá para esperar de órgãos públicos, né? Porque isso fica limitado. Tem que ser iniciativa privada. Tem que vir da iniciativa privada. Então, eu acredito também. Ellen, o que você acha que precisa mudar para que as mulheres, para que a gente tenha menos essa desigualdade? Eu acredito também a mesma coisa que a Vânia falou. Eu penso igual. E assim, quando você vai contratar uma mulher que ela tem filhos, a primeira coisa que pergunta é: tá, e você tem onde deixar. Tem onde deixar, tem um apoio se você precisar, mas ninguém pergunta isso para o homem, né? E assim, o homem, ele é tão pai quanto a mulher é mãe, né? Mas as empresas, realmente, se for depender de qualquer coisa pública, você não vai ter. E acho que as empresas, elas têm sim que pensar em alguma coisa para que ou que tenha os filhos próximo, ou que... Tem muitos casos em que tem empresas que dão auxílio creche, né? E aí a pessoa a mãe consegue performar melhor na empresa. Mas tem que ter esse olhar melhor para as mães, para que elas tenham os filhos próximos, ou que saiba que os filhos estão em um lugar bom, que ela pode ficar tranquila e cuidar da performance dela na empresa. Então, as empresas precisam olhar melhor isso. Nós estamos falando de segurança. Mas você percebeu aqui que nós, como mulheres, a gente se preocupa com isso. Né? O homem, não. Ele não se preocupa com isso. Porque ele sabe que para ele, a responsabilidade é da mulher. Está enraizado. Tá enraizado. Isso já é cultural, né? Na verdade, Exato. sempre foi. Então... É que se a gente olhar, a mulher está no mercado há 100 anos. O mercado de trabalho já existe há mais de 500, 600. Então, tem uma cultura enraizada nisso. Sim. Que traz essa ideia de que a mulher não tem essa preocupação com os filhos. Né? E assim, olhando para a questão da empresa, porque a gente tem que ser... agora vai meu lado frio aqui, tá? É o meu lado frio falando agora. A empresa, quando ela tem um homem e uma mulher numa contratação, vê mulher jovem recém-casada, homem jovem recém-casado. Essa mulher vai querer ter filho daqui a um tempinho. Era o que eu ia falar. Aí já ela vai engravidar, aí já vai começar a dar uns probleminhas aqui, já vai ficar afastada, testado seguido. Aí ela vai ficar 5 meses em casa, vai emendar as férias, são 6 meses, eu vou ter que ter já mais alguém. Então, você pensa... Vamos pegar o homem por causa disso. E já começa do recrutamento. Já começa do recrutamento. E assim, não pense que só um homem vai pensar isso. Nós mulheres também pensamos que a gente tem que pensar dentro da companhia. Tem que ser frio, né? Tem que ser frio nesse sentido. Então, assim, eu já tomei decisão baseado tomei. Na razão. Na razão. Eu já tomei decisão baseada na razão, e se tivesse que tomar novamente, eu iria tomar novamente, porque eu estou à frente do negócio, né? E negócio não é brincadeira, né? O negócio tem que trazer resultado. Então, essas coisas pesam. Não adianta a gente fingir, colocar, né, uma venda. Uma venda. Porque ela é uma realidade. Sim. Então, só que o trabalho braçal da mulher, hoje ela trabalha em qualquer trabalho, se você for observar. Sim. Né? Não tem carreira. Porque hoje não existe mais nem fazer força, porque as indústrias hoje estão cada vez mais mecanizadas. Então, a mulher pode trabalhar hoje em qualquer... E nós estamos falando que existe mais mulher no mundo do que homens, né? Sim. Então, quer dizer, a força trabalhadora, ela está na mulher. Então, o mercado precisa se preparar
para dar esse amparo, já que a preocupação está mais na mulher em cuidar dos filhos. Sim. Né? A licença maternidade, a mulher tem o tempo dela, o homem tem, acho que 5 dias, não me lembro agora quantos dias são. Tem algumas empresas que estão equalizando. Então é bom equalizar. Por quê? Porque quando você for contratar um homem, ele também é pai, ele também tem obrigações, né? Precisa disso. Sim. Tem muita mulher que demora para ter filho porque não quer interromper a carreira, né? Que ela posterga a família, criar a família dela, porque ela não quer interromper a carreira. Sim. Tem casos em que a pessoa engravida, volta para a empresa, perdeu, já é mandada embora. Volta da licença maternidade, é mandada embora. Já tem outro. Muitas vezes a empresa precisa repor, não pode ficar sem o... Exatamente. Mas isso é uma realidade. Sim. E não adianta a gente fingir que não é. Acontece. Existe. Vocês trouxeram uma questão muito interessante, que é a questão da segurança, né? Vocês falaram sobre, eu preciso estar trabalhando, mas com a minha cabeça tranquila de que a minha família vai estar sendo bem cuidada, que vai estar bem, meus filhos vão estar bem. Eu acho que segurança é uma coisa que todos nós queremos, né? Todos nós queremos estar com uma tranquilidade no nosso coração de que as coisas estão andando bem. Olhando desse prisma para o negócio. Vamos olhar para o negócio. Hoje, olhando para Brasfrotas e para as soluções que ela desenvolve para vocês. Hoje você sente segurança? Óbvio, a gente está há 9 anos juntos, a gente está há 6 anos juntos, mas vocês sentem segurança de continuar essa parceria com a Brasfrotas, inclusive indicar ela para outros parceiros, para outros amigos? Sim, eu sinto muita segurança e eu digo mais, eu sempre fui muito indefesa nas argumentações e em apresentação, né, em apresentar a Brasfrotas, porque eu vejo a diferença de atendimento dela com as outras empresas do ramo. Então, a clareza é extremamente importante, a pessoa ser clara com você, eu acho que é uma coisa que eu admiro muito, a pessoa ser clara, ela te apresentar aquilo, porque você sente segurança no que ela está te passando, porque não adianta você chegar para o seu gestor lá na frente, para o seu diretor e falar, olha, eu tenho isso, depois, não, eu não tenho mais isso, eu tenho aquilo outro. Então, mas não era isso? Não, mudou, não. Eu tenho uma empresa que ela analisa todos os dados, um fornecedor que analisa todos os dados, me passa, eu tenho essa segurança de passar as informações para frente. Eu tenho a segurança de indicar para uma pessoa que eu conheço e falar, olha, você pode trabalhar com ele porque ele é certeza, ele não vai voltar atrás, ele não vai te dar problema no futuro. É uma empresa segura de trabalhar. Né? Então, tem total confiança e eu indicaria 1000 vezes. Legal, bacana. Vânia? Já indiquei. É verdade, ela já me indicou. Você já indicou a gente para alguns clientes, é verdade. Já indiquei, Gleidson. E, assim, vocês têm se mostrado bastante flexíveis também, atendendo a necessidade que a gente precisa, né? Então, nós já cedeu em algumas coisas que foi necessário, você entendeu, né, o fluxo, né, que estava, o processo que estava. Então, isso para a gente pesa bastante, tá? Sim. Então, por isso que, como diz a garotada jovem, super indico. Super indico, Obrigado. Às vezes, super indico várias outras. Que bom, fico feliz com isso. Pessoal, a gente está caminhando para o final e eu queria que vocês deixassem o que vocês diriam para uma jovem que está entrando no mercado de trabalho agora. Uma jovem mulher que esteja entrando no mercado de trabalho agora. Vocês, como gestoras, que já percorreram um caminho aí bem bonito, a história da Vânia é bonita, a história da Ellen muito bonita, mais de 20 anos. O que vocês diriam para uma menina hoje, 16, 17, 18, que está entrando no mercado de trabalho agora e vai enfrentar, não vou dizer os mesmos desafios, mas desafios no mundo corporativo? Olha, eu diria para que ela não esqueça de quem ela é, que eu acho que é o fundamental, para que ela se capacite o máximo que ela puder para o foco que ela tem na vida dela. Vão ter pedras no caminho,
ela vai ter que aprender a contornar essas pedras, vai ter que aprender a conviver com elas e nunca esmagá-las, né? Porque a gente nunca pode passar por cima de ninguém e nem puxar ninguém. Eu acho que a gente tem que aprender a viver com aquilo que a gente tem e trazer uma melhoria daquilo. Porque até a pedra, ela acaba sendo uma melhoria para a gente é um aprendizado para a gente. Então, tudo que a gente passa, de bom ou de ruim, aquilo vai formando a gente como profissional. Sim. Então, ela não vai encontrar sempre 1000 maravilhas, ela vai encontrar pedras no percurso, mas se ela tiver foco, determinação, ela consegue chegar lá. Legal, bacana, obrigado. Vânia, um conselho para uma jovem que está entrando no mercado de trabalho agora. A vida é feita só de escolhas, tá? Legal. A vida é feita de escolha. Toda vez que você escolher uma coisa, você vai abrir mão de outra. Isso é fato, tá? Então, não pense que se ela se projeta assim... Eu me projetei. Logo que eu comecei a trabalhar no ramo de logística, eu sabia onde eu queria chegar. Sim. Então, eu fui vencendo etapa por etapa para eu chegar lá. Eu me formei, peguei meu diploma de faculdade aos 40 anos de idade. Eu peguei minha carteira de motorista aos 40 anos de idade. Caramba. Tá? Então, assim, antes eu era do lar, né? Então, eu comecei a trabalhar e eu não dirigia, né? Vamos dizer assim, não é que eu não sabia dirigir, eu sabia, porque meu pai me ensinou lá quando eu tinha 12 anos, né? Na época que não tinha nem ensino. Lá no interior do Rio Grande do Sul, Vânia. Ensinava, um Corcel, um Fusca, né? Boa. Então, assim, saber dirigir eu sabia, mas aquilo ficou adormecido e eu prometi para mim que eu só ia fazer minha carta o dia que eu tivesse um carro. Então, eu fui fazer com o dia que eu tive dinheiro para comprar um carro. Então, eu fui ter dinheiro aos 40 anos de idade para comprar um carro. Tá? Então, assim, mas eu decidi estudar. Logo depois que eu me separei e eu resolvi voltar a estudar, eu não tinha, na época, eu andava de ônibus, quando eu não andava de bicicleta. Tá? Eu não ia para festas, porque o meu dinheiro era escasso e eu tinha 2 filhos para sustentar. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas para eu poder focar na minha carreira. Quando eu me formei, uma amiga minha falou assim, Vânia, agora tu já tem dinheiro para comprar um carro. Aí eu fui fazer MBA. Então, eu ainda não tinha. Tá? Então, assim, São escolhas. Meu conselho que eu dou, e faça boas escolhas, tá? Uma vez que a pessoa ela decidiu abrir mão da diversão agora para poder ter uma profissão e lá na frente ela vai se divertir. Sim. E ela vai se divertir com dinheiro no bolso, não é agora, né, com trocadinhos. Um perrengue. Então, uma coisa assim que me disseram uma vez é que faça hoje coisas que você não gosta, para lá no futuro, né, você ter condições de fazer aquilo que você gosta. Então, e tenha foco. Né? Porque se a pessoa tiver foco e ela tem que saber onde ela quer chegar, porque quem não sabe, tem que ter qualquer objetivo, lugar serve, né? Então, ela tenha foco, ela sabe onde ela quer chegar, ela faça o planejamento dela e ela não se desvie. Fiz um curso recentemente de vendas e uma das palestrantes era a jogadora a Hortência. E a Hortência, eu já conhecia ela, tinha admiração dela como atleta. Mas aí ela falou um negócio muito interessante sobre a persistência dela e o foco dela no que ela queria, né? Porque ela queria ser a melhor. E ela até falou assim, que ela disputava muito com a Paula na época, mas a Paula foi o maior impulsionador para ela. Né? Que era rival. Então, assim, tipo, elas acham que a gente não se dava. Não, mas ela era a minha motivação, porque eu queria ser melhor do que ela. Mas ela falou um negócio, assim, interessante, que quando ela foi para a Olimpíada, o marido dela era recém-casada, o marido dela falou assim, eu vou com você. E ela falou, negativo. Não vou, porque eu não quero me desviar do meu foco, me distrair do meu foco, tendo que me preocupar com você. Porque eu vou lá para levar essa medalha. E é isso. Entendeu? Então é isso. Legal. Nossa, muito bonito, né, Ellen? Parabéns. Meninas, eu quero agradecer. Ellen, muito obrigado. Vânia, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer conhecer um pouco mais vocês. E espero que vocês voltem, que vocês queiram voltar. Com certeza. Tá?
Pessoal, a gente está encerrando por hoje o nosso segundo episódio do podcast. Eu quero agradecer vocês que assistiram até aqui e quero chamar vocês para curtir nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn. Segue lá, @Brasfrotas. Pessoal, um abraço.